Ô, gente, tá calor? Tá muito quente aqui. Gente, por favor, ela tem 12 anos de idade, ela não pode ter... Eu tenho 12, gente, eu tenho 15. Obrigada. Gabi Mustafa. Gabi, muito prazer em estar aqui com a senhorita. Prazer, é meu. Ela é muito legal, essa menina. Obrigada. Obrigada, a gente acabou de se conhecer e a gente tava batendo... Exato, eu já sei toda a vida amorosa dela, toda... Não, gente. Ele tava me dando conselhos amorosos, tô precisando. Eu tenho 20 anos, você tem quantos anos? 12. É, com 12 anos de experiência, então a gente tava trocando figurinhas. Gabi, eu tô falando aqui com vários profissionais mostrando a pluralidade daqui, diretor de teatro musical, estilista, várias pessoas que estão participando da banca e participando desse processo do garimpo para dar oportunidade para as pessoas, como é o caso do MG, ter o encontro. Você saiu daqui? Sim, eu comecei com o Marcelo mesmo, eu comecei há 10 anos atrás, com o projeto Passarela, ainda na época não era MGT o Encontro, e eu fiz todas as etapas, a seleção regional e depois fui para a convenção, que na época foi em Londrina a convenção, e foi uma experiência única na minha vida, foi o início de tudo. E hoje eu venho para cá e eu vejo que tem 3.500 talentos. Na convenção que eu participei, tinham 100 participantes. Talvez por isso que você conseguiu, não? Tô brincando! Gente, ele tá duvidando do meu trabalho. Não duvido nada, nada. Não, mas assim, era muito menor, não tinha a estrutura que se tem hoje. Mas como que você foi parar nesse evento? Foi muito louco. Eu sempre fui envolvida com teatro na escola, mas sempre morei em uma cidade do interior. Eu sou de Apucarana, Paraná, uma cidade que não tem recursos como a gente tem no Rio, São Paulo, até mesmo aqui em Curitiba. Uma estrutura artística. Não tem uma estrutura cultural mesmo, assim. Tem um teatro, mas é sempre coisas muito amadoras, uma peça que vai de vez em quando, uma coisa legal. E o meu pai, eu sempre gostei. O meu pai, ele um dia veio com um panfleto de uma propaganda do projeto, um caça-talentos e tal, e seria a seleção, seria em Bandeirantes, que é 3 horas da minha cidade de carro. E a minha mãe não queria me levar de jeito nenhum. Que isso? Isso é mentira. Olha onde a gente vive. Caça-níquel. A gente vive no interior, a gente não tem recurso. Isso é Rio de Janeiro, São Paulo, Gabriela. Não. Aí eu pedi pra minha avó. Você regalou esse olhinho assim... Mas assim, muito despretensiosa, muito despretensiosa. Eu não tinha noção, dimensão do que era, do que ia ser. Eu queria estar envolvida e queria fazer uma coisa que... Eu sempre fui muito envolvida com arte, desde pequena, assim. Então, sempre fiz balé clássico, me formei em balé clássico. Sempre fiz aula de dança. Jazz. Jazz também. Fiz aula de dança de salão há muito tempo. Me formei em inglês, então eu sempre estive muito envolvida. Minha mãe sempre... Comunicação e arte sempre permeou sua vida. Sempre. Então, aprender a tocar um instrumento, enfim, fazer aula de canto. Então, a minha mãe sempre... Os meus pais sempre me deram essa oportunidade. E daí eu fui pedir pra minha avó, e a minha avó não dirige. Aí minha avó falou assim, bom, eu não tenho como te levar, se a tua mãe não quer te levar, teu pai também não vai te levar, porque tua mãe não vai deixar. Mas seu pai levou o flyer e não... Levou, assim, também, só levou, sabe? Tipo, levar doce pra diabético. Toma, mas você não pode comer. Eles não sabiam muito desse meu desejo, assim, era uma coisa... Eu gostava, mas não achavam que eu ia querer realmente... Seguir adiante. Exatamente. E a minha avó falou, a gente pode ir de ônibus? Aí eu falei assim, não, claro, vamos de ônibus e tal. Aí a minha mãe falou, não vou deixar vocês irem de ônibus. Eu levo vocês. Emocional. Emocional. Não vou deixar. Imagina, tua avó não vai te levar de ônibus, eu levo vocês. E fui pra Bandeirantes. Eu lembro que foi na Casa da Amizade. Em Bandeirantes tinham, sei lá, 200 pessoas nessa seleção. E a gente entrava numa cozinha. Exatamente assim, numa cozinha. O Marcelo Germano estava lá. Porque antigamente o Marcelo Germano fazia as seleções. E ele dava um textinho pra gente estudar, 2 linhas o textinho. Dava pra gente decorar e depois ir falar pra ele. Aí peguei o textinho, fui decorar, fiz tal. Cheguei lá pra fazer pra ele. Quando eu falei o texto, ele ficou parado olhando pra mim, assim. Aí as pessoas que estavam em volta também ficaram paradas. Nossa, como você é desenvolta. E eu, mas assim, não tava entendendo também, fiz porque eu achei... Tava com vontade. Tava com vontade. Acho que foi mais uma busca de uma experiência nova. Era novinha, tinha 11 anos. E daí a minha mãe teria que voltar na segunda etapa, que são 3 etapas.
Aí minha mãe falou, não vou voltar, chega, ó, já teve a experiência, foi ótimo, não vou voltar. E era no outro dia a segunda etapa. E a minha cidade é 3 horas, então a gente ia fazer um bate e volta. Aí o Marcelo falou assim, não, eu preciso que ela volte. Eu quero muito que ela volte, ela tem um talento especial, eu quero muito ver ela, tal. Convenceu minha mãe, dormimos lá na cidade, ficamos para outro dia. Aí teve a escolha das pessoas para a convenção. Aí morreu esse assunto em casa. Fui selecionada para a convenção e morreu o assunto em casa. Só que eu sabia que seria um mês depois. Eu fiquei na orelha da minha mãe. Mãe, quero ir para a convenção. E seria em Londrina a convenção, que é perto da minha cidade, 40 minutos da minha cidade. Falei, mãe, aqui pertinho, pô. Vamos para 3 horas, o que é 40 minutos? Exatamente, deixa eu ir, deixa eu ter essa experiência. E daí lá, conheci as agências. Aí as agências me escolheram, fiz o meu primeiro workshop, fiz o meu primeiro texto, assim, gravado. Tive a minha primeira experiência com a câmera e eu acho que eu me apaixonei ali, sabe? Por tudo isso, assim, era o que eu queria. Eu buscava uma aventura, mas era o que eu queria, assim, como pessoa. E aí eu fui chamada para fazer o meu primeiro teste. Meu primeiro teste foi para Caminho das Índias, há 9 anos atrás. Foi meu primeiro teste. E depois não passei, mas depois de lá fui fazendo outros trabalhos, aí fiz 2 longas-metragens, tive um programa com o Marcelo Taz no Cartoon Network durante 4 anos. Foi um programa muito especial, assim, tem um carinho muito especial. Foi o maior... É demais. Foi meu maior trabalho até aquele momento. E com o Taz também, tão nova, ele é um super comunicador, eu sou fã do trabalho dele, inteligentíssimo, e eu pude aproveitar um pouco de tudo isso. Daí em 2014, aí fiz publicidade, algumas coisas nesse intervalo. Calma aí, porque você está contando a história, a gente sempre escuta a história das pessoas e a gente sempre pula a parte, os perrengues, as partes ruins. Nesse meio tempo, entre um teste e outro, entre um teste não aprovado, entre uma audição não muito boa, você pensou em desistir? Você falou assim, acho que realmente não é para mim isso. Sim. Eu tive vários momentos, assim, são muitos nãos. E quando a gente entra e começa a fazer os testes, a gente começa a ter uma noção maior do que é. É uma diversão, eu era nova, então eu fazia isso por gostar, por querer estar fazendo isso, mas eu já senti uma certa responsabilidade por saber que era isso que eu queria fazer da minha vida. Era esse o meu propósito. E eu acho que eu comecei a ter isso muito nova, mas eu sabia das dificuldades que isso estava me trazendo. E com 16 anos... e eu morava no Paraná, eu ia fazer teste em São Paulo, fazia... Nossa, mó gasto. Bate e volta, assim, na minha cidade não tem aeroporto. E em Londrina também tem poucos voos, então às vezes não batia o horário do teste, então tinha que ir de ônibus. Chegava em São Paulo, fazia o teste, voltava no mesmo dia para não perder a aula no outro dia. Minha mãe não deixava perder a aula de jeito nenhum. Então, assim, tinha esse desgaste. Às vezes eu ia 2 vezes na semana para São Paulo. Então, assim, foram 7 anos nesse perrengue. Para o Rio de Janeiro de ônibus são 15 horas. Chegava, fazia o teste, voltava no mesmo dia. Nossa, dormia no ônibus, né? Lia no ônibus. Exatamente. Estudava, fazia prova, estudava para a prova do dia seguinte no ônibus. Tinha alguma coisa que você mirava, você focava, você falava assim, eu quero a Vênus Platinada, a Globo. Eu quero a Globo, é isso que eu quero. Eu sempre tive isso. Esse sempre foi meu maior objetivo, assim. Como eu disse, eu comecei muito nova. Você começou muito com o pé direito, vamos dizer aqui, vai. Eu acho que, começar com o Luiz Fernando Carvalho, sendo protagonista de uma minissérie das 11. É tipo prime time, não existe mais um prime time, mas é o mais fino, é o mais bonito. Eu acho que é o mais artístico que hoje a emissora tem, que a emissora tem um cuidado maior, e eu acho que a série hoje está vindo com uma outra força, está trazendo outras possibilidades. Sim, a Globo hoje em dia produz séries que nem vai ao ar, eles lançam no Globoplay, por exemplo, que é uma plataforma digital. Então, assim, a minissérie, para mim, foi o grande pontapé artístico, assim. Foi o primeiro pontapé artístico. E antes de acontecer a minissérie, foi o momento que eu pensei em desistir. Que eu estava com 16 anos e eu estava terminando o ensino médio. E aquela coisa, os meus amigos, quero fazer medicina, quero fazer engenharia... E eu queria ser atriz, mas ao mesmo tempo a gente fica numa idade ali que a gente não é nem adulto e nem criança. Então os testes, e eu fazia muito teste e não pegava nada, nem publicidade que eu tinha que aparecer de costas, sabe? Não pegava. Sei bem como é que é.
É desse jeito. E daí eu, no meio do ano, quando as pessoas já estavam decidindo o que elas iam fazer, eu falei, olha, eu quero me mudar para São Paulo. Cheguei para os meus pais, eu quero ir para São Paulo, eu quero tentar, eu quero ficar um ano em São Paulo. E se as coisas forem para acontecer, elas vão acontecer. Se não, eu vou voltar, eu sou nova, eu quero fazer faculdade de Direito e vou seguir. Aí eu cheguei em São Paulo, me mudei para São Paulo, sempre com a ajuda do projeto, com o apoio do grupo. Sempre te ajudar. Sempre mantive muito contato. O Marcelo é um pai profissional para mim. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, fiz faculdade, fiz vestibular para Direito, passei, ia fazer à noite e durante o dia ia estudar, fazer uma escola. Deixa um pezinho de meia ali, sim, guardando. É o plano B, né? E com uma semana que eu estava em São Paulo, me ligaram para dizer que eu estava escalada para 2 irmãos. Com uma semana que eu tinha... Demais. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque quando eu cheguei em São Paulo, a minha mãe, a gente tinha acabado... E é uma história muito louca, porque a gente alugou apartamento no mesmo lugar que a minha mãe morou com meu pai. Logo que eles se casaram, minha mãe morou 10 anos em São Paulo. No mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo prédio. Minha mãe deixou uma vizinha muito amiga lá e a gente voltou pro mesmo lugar. E a minha mãe sempre falava que ela nunca teria filhos em São Paulo. Por isso que ela foi embora de São Paulo para ter filhos. Só que a filha voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo. E a minha mãe, a gente estava deitada, limpando a casa, aquela coisa mudando e tal. Ai, tem que comprar sofá, tem que comprar mesa. E ela falou, Gabi, você tá tão feliz de estar aqui. Aí eu falei assim, mãe, eu tenho tanta certeza de que as coisas vão dar certo. Eu tô e eu estava tão feliz, tão realizada de estar podendo viver o que eu queria viver. E a minha mãe tá comigo, e a minha família tá comigo, e o Marcelo... reconhecida, né? Sim. Sendo reconhecida, quando eu digo reconhecida, não é olha a Gabi, não. É tipo uma emissora te ligar e te procurar sem você ficar lá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Gabi. Oi, eu sou a Gabi. Exatamente. Isso eu acho que é o mais bonito do meu trabalho. E fui escalada pra minissérie, gravamos a minissérie, foram 8 meses no Rio de Janeiro. E daí teve 1 ano e meio de espera, que foi um tempo... Algumas cenas... foi 1 ano e meio, assim, de muita expectativa. É um trabalho, quando você faz um trabalho tão visceral, tão intenso como foi 2 Irmãos para mim, eu acho que a ansiedade é inevitável. E foi 1 ano e meio que eu procurei estudar, fui para fora do país estudar, fiquei um tempo em Nova York, fiquei um tempo em Los Angeles estudando. Comecei minha faculdade. Estudando inglês, estudando interpretação também. Interpretação. Uma dessas vezes eu fui com o Marcelo para o IMTA, que é o maior encontro mundial de talentos. Fui para lá com ele, também conhecer um pouco um outro mercado, uma outra visibilidade. Ganhei uma bolsa de estudos na New York Film Academy, então é uma coisa que eu quero muito ir. Quero muito ir, é que eu ainda não tive tempo, porque é 1 ano, então tem que se programar e tal. E eu estava com a novela já engatilhada, então assim, a minha carreira eu acho que é de muitos altos e baixos, de muitos momentos que a gente pensa em jogar tudo pro alto. Todo dia pensa. É o que eu sempre gosto de desmistificar dessa maneira. Todo dia pensa se está fazendo certo, todo dia pensa por que continua nisso. Mas o importante, eu acho que esse é o pulo do gato, esse é o turn point da vida. De você virar e falar assim, eu vou continuar, eu vou fazer isso daí. Eu acho que é você entender a sua missão, sabe? E ter certeza do que quer. Eu, em muitos momentos, eu me questiono. Eu falo, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Porque é normal, às vezes você tá num dia de trabalho, que você não gravou uma cena que você não ficou feliz com a cena, e você volta frustrada, você fala, putz, não era daquele jeito que eu queria fazer, não era dessa maneira que era para ter acontecido. A gente fica se cobrando e a gente vive um processo de ansiedade muito grande, porque a nossa profissão é meio que a arte de esperar. A gente espera para gravar, a gente espera para acontecer, a gente espera para não acontecer, e é isso. E eu acho que... A gente espera para esperar. Exatamente. Pra nem saber o que vai acontecer. Exatamente. E eu acho que a certeza, eu acredito muito em brilho no olho, sabe? E quando eu vejo que eu tenho brilho no olho, eu sigo meu coração. E a importância dos seus pais nisso tudo? Porque eles foram desde o flyer que te acendeu a faísca até hoje, porque eu vejo que você é uma artista diferenciada, assim, porque a gente vive num mundo onde o profissional e o pessoal, eles estão muito misturados. E como que você faz para manter a pessoa Gabi, sabe? A menina que saiu lá do interior, que tinha que
pegar 3 horas de carro e quase que a mãe não leva. Como que você faz para separar isso? Porque tem muita gente apelando para as redes sociais. Tem muita atriz, sabia, que eu gosto, mas que a postura delas nas redes sociais é tão ruim que eu falo assim, gente, não é possível que essa pessoa é legal. Isso não é legal o que ela está fazendo. E tu tem que entender que é a mesma coisa, mas não é, entendeu? Sim. Eu tento preservar muito a minha mente, na verdade. Eu acho que a novela hoje me dá uma exposição muito maior com as pessoas, de um reconhecimento do público, nas ruas, redes sociais principalmente, que é onde as pessoas criticam, as pessoas, elas afirmam os haters. Então a gente lê todos os tipos de comentário, pessoas que gostam de mim, gostam do meu trabalho, pessoas que não gostam do meu trabalho. Então assim, eu tento me preservar ao máximo. E eu acho que esses momentos, igual a gente está aqui no encontro, acho que esses momentos me levam para esse lugar sempre. Que eu sempre procuro estar, assim, de saber que um dia eu estava aqui, estava vendo, me inspirando em pessoas e que eu estava como essas pessoas lutando pelo meu sonho. E eu acho que eu sou privilegiada de estar podendo fazer o que eu amo tão cedo e estar tendo oportunidades tão maravilhosas tão cedo. E eu acho que é isso que me leva, assim, eu faço terapia há muitos anos, isso também me ajudou muito a me conhecer. Eu acho que quando essa idade dos 20 anos, a gente começa a ter as nossas próprias verdades, assim. A gente deixa de ter as verdades dos nossos pais. Vai continuar, viu? Vai continuar. Mas eu acho que é meio que uma ruptura que a gente vem com princípios da nossa casa, que os nossos pais acham certo. E agora eu pelo menos estou passando por essa fase de saber o que eu acho certo, o que eu quero pra mim, não o que a minha mãe quer pra mim. Eu acho que é importante sempre ouvir, porque os pais, eles são sábios. E essa é a missão deles, cuidar da gente, tá com a gente. E a minha mãe é a pessoa que mais está comigo sempre, independente de qualquer situação, meu porto seguro. Meu pai, eu sou uma pessoa que compartilho minha vida com eles. Adoro isso, não é aquela... Eu nunca fui a filha rebelde, eu sempre fui muito tranquila em relação à minha família, aos meus pais. E eu acho que é isso que me segura, assim, eu poder falar todos os dias com meu pai, eu poder falar todos os dias com a minha mãe, compartilhar do meu dia. Às vezes a gente está estressado, às vezes eu ligo e falo, mãe, pô, tive um dia tão ruim, quero ficar em casa hoje, vou pôr uma música, vou ler alguma coisa. E a minha mãe aprendeu também a respeitar esse espaço e não sofrer com isso, porque eu acho que minha mãe fica longe pra caramba de mim. Então, assim, ela aprendeu a respeitar também esse meu espaço de autoconhecimento. Eu acho que eu tô passando muito por essa fase, assim. De saber as coisas que eu quero pra mim. E eu acho que a gente vive um mundo que as pessoas têm medo de ser o que elas querem ser, sabe? E eu não tenho esse medo. Às vezes elas nem sabem o que elas querem ser, porque elas ficam se projetando na fama ou no trabalho do outro. E aí a pessoa se perde e vira um vazio absurdo. Exatamente. E eu acho que eu busco isso em tudo, assim. Nas minhas amizades, na minha profissão. Quando eu decidi fazer faculdade de História, eu faço faculdade de História, me formo agora no meio do ano. Quando eu decidi fazer, eu falei, quero saber falar sobre história. Eu acho que vai acrescentar, eu quero saber falar sobre política, eu quero entender, Então, essa busca, assim... Curiosidade. Eu acho que nós, atores, a gente é movido por isso, curiosidade. Nós artistas somos movidos por isso. Artistas. Quanto mais curioso, mais referência. Quanto mais referência, mais o processo criativo ele funciona. E essa troca com o outro, assim, o meu irmão, minha mãe sempre incentivou a gente a fazer inglês, os dois fizeram inglês, e meu irmão quis fazer japonês. E meu pai é árabe. Então, assim, a gente não fala nada de árabe, meu pai... Tá no Oriente também, é da direita pra esquerda. Meu irmão queria muito fazer japonês e tal. Aí a minha mãe sempre falava aquela coisa de mãe, não, meu filho fala inglês e japonês. E a Gabriela fala inglês. Eu falava, cara, eu não posso deixar isso barato, eu vou procurar fazer outra língua. Aí fui procurar, falei, o que eu quero fazer? Vou fazer francês. Me apaixonei pelo cinema francês, vou fazer. Essa busca, não sei onde vai dar. Não sei se isso vai me levar a algum lugar, mas é esse impulso. Acho que quando a gente perde essa vontade, esse impulso, esse desejo de estar fazendo o que você quer fazer, aí é a hora de parar. Gostei muito dessa menina, ela é muito centrada, meu. Eu gostei muito, de verdade. Porque, e é legal você ser uma menina que tem gratidão e orgulho do seu passado. Porque tem muita gente que esquece o que passou. E aí é muito mais prático no nosso meio ficar tirando foto e postando só com gente famosa. E eu dou muito valor para pessoas, e isso eu acho que o nosso papo aqui é muito importante para as pessoas que estão assistindo e que querem adentrar nesse mercado, que nunca esqueça de tudo e todos fizeram por você. Eu acho que a nossa história
É o mais bonito que a gente tem. E a nossa história faz o que a gente é, sabe? Hoje eu sou a minha história. Eu carrego um pouco do meu passado, sempre. Eu acho que os sentimentos se transformam, as pessoas se transformam, a gente muda. E o que a gente pensa hoje, talvez daqui 2 anos eu possa estar te dando outra entrevista e estar falando outras coisas. Mas eu acho que essa essência... A essência nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A gente tem isso dentro. Se mudar, eu te dou porrada. Tá bom. Ó, que medo, gente. Ele tá me ameaçando. Mas assim, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre estar conectada com as coisas que eu acredito. Que eu acredito hoje. Talvez amanhã eu não acredite mais. Mas o que eu acredito hoje, eu preciso ser fiel a isso. Com certeza, com convicção e com amor. Obrigado, Gabi. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo carinho. Obrigada.